CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 15 de maio de 2024. Uma quarta-feira com toda a repercussão da derrota do Guarani ontem em Curitiba, Bugrão na zona de rebaixamento, sinal de alerta mais do que ligado. A vitória do Corinthians na Sul-Americana. O Coringão vai se classificar, hein? Já está pelo menos na repescagem da competição, mas decide em casa contra o Racing do Uruguai e tem todas as possibilidades de garantir vaga na próxima fase. E claro, tudo sobre Copa Libertadores, os jogos de hoje. Ontem o Galo foi mal lá no Uruguai contra o Peñarol, mas já está classificado também. Nada de grandes problemas para o Clube das Alterosas. Então vamos lá, a definição da Premier League está cada vez mais perto. Ontem o Manchester City venceu o Tottenham por 1-0 e retomou a liderança. E o título da Premier League vai ficar para a última rodada. Haaland marcou o gol da vitória. Com esse resultado, os Citizens acumulam 88 pontos, 2 a mais que o Arsenal. Para ser campeão, o time do Guardiola, do técnico Pep Guardiola, depende das próprias forças. Basta uma vitória na última rodada que o Manchester City vai ser tetracampeão da Premier League. Ao meu lado, bom dia, Antônio Lupe. Hoje é dia de Ponte Preta, que recebe o poderoso Santos, 9h30 da madrugada no Moisés Lucarelli. Lupe! Tudo bem, Carlão? Excelente quarta-feira a você e para todos que acompanham o CBN Esportes. Macaca em campo hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem pela frente o Peixe. A Macaca vem de empate contra o Operário fora de casa. O Peixe vem de derrota para o Amazonas na última rodada, jogando no norte do Brasil. O técnico João Brigatti deve repetir a mesma escalação que entrou em campo no duelo contra o Fantasma. Daqui a pouco o talismã Dodô fala do reencontro com o Peixe. Iago Dias projeta o duelo contra o Santos. Tendência de grande jogo, hein? Tendência de grande jogo hoje com total cobertura da Rádio CBN. Vamos de vôlei! Boa notícia, a Seleção Brasileira de Vôlei estreou com vitória na Liga das Nações Feminina. O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou o Canadá por 3-1. Parciais 26-24, 23-25, 26-24 e 25-12. A partida foi disputada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O próximo compromisso do time verde e amarelo é amanhã, contra a Coreia, às 14h. Vamos para São Paulo, a preparação do tricolor para a Copa Libertadores. Hoje tem Palmeiras, o Santos em Campinas e o Corinthians, que atropelou o Argentino Júnior, Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu o Argentino Júnior por 4-0 e conseguiu a classificação ao menos para os playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hoje o Palmeiras enfrenta o Independente Del Valle em casa para garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores, enquanto o Santos joga contra a Ponte Preta em Campinas pela Série B. Já o São Paulo volta aos gramados na quinta-feira para encarar o Barcelona do Equador, também pela Libertadores. NBA, o Denver Nuggets venceu o Minnesota Timberwolves ontem por 112-97 no quinto jogo da segunda rodada dos playoffs da competição. Agora a semifinal da Conferência Oeste é liderada pela franquia do Colorado por 3-2. Virada. Estava 2-0. 2-0 pro Minnesota. Minnesota. E agora 3-2 com a possibilidade do Denver garantir no próximo jogo. Antônio Lupe e o Guarani. Lupe perdeu para o Coritiba e preocupa o torcedor. Preocupa pela forma com que o Guarani enfrentou o Coxa. Na verdade, hein, Carlão, um jogo fraco tecnicamente das duas equipes. O Coritiba conseguiu um gol com o Lucas Ronier, aliás, um golaço.
o único gol da partida que decretou a vitória do Coritiba por 1-0 em cima do Bugre. Daqui a pouco vamos falar sobre a sequência do Guarani e ouvir o técnico Júnior Rocha e as explicações para a derrota no estádio Couto Pereira. Aliás, o Ronier, ele tem 2 gols na Série B, contra a Ponte Preta e contra o Guarani. Ou seja, esse rapazinho danadinho sapeca não pode passar aqui na RMC. Se chegar em Hortolândia, a gente já começa a fazer uma pressão, mas é bom jogador, hein? Bom de bola, que golaço. Parabéns ao Ronier, aí uma joia lá do Coxa Branca. É isso aí. E o novo comando, hein? A diretoria do Vitória agiu rápido e anunciou o Thiago Carpini como substituto de Léo Condé. O ex-treinador do São Paulo chega junto com o auxiliar técnico Stefano Dijan e o preparador físico Caio Gili. Caio Gili, hein? Parceiro nosso, Campinas. né? Campinas. Pai dele tá sempre no Foi Moisés com ele Lucarelli. que você conversou com o papai? Foi no jogo do São Paulo? Foi no jogo Juventude. contra o Juventude. Isso. O pai do... O Gili tem uma história na Ponte Preta. Ele começou na base, no Sub-11, Sub-12, chegou ao profissional e depois saiu da Ponte Preta, saíram com ele e ele decidiu seguir carreira com o Carpini. Boa sorte ao Carpini e ao Gili também, preparador físico, gente boa demais. Boa, Caio Gili, boa Carpini, boa sorte aí a dupla lá no Vitória, que as coisas possam acontecer de uma maneira satisfatória. O desafio é gigantesco, hein? Vitória é Z4 na Série A do Campeonato Brasileiro. 11h12, Fábio Scheibe, bom dia, já em regime de concentração para hoje à noite. Para a sua satisfação, Scheibe, o jogo é no Allianz Parque. Fique tranquilo, às 9h30 o Verdão recebe o Independiente Del Valle. Mas o assunto é outro. Vamos falar dos paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro, tirando o Guarani, que nós vamos destacar, mas o Novo Horizontino mal, o Ituano tem um desafio importante hoje, o Botafogo um empate sem graça contra a Chapecoense. Como estão os paulistas na Série B, Fabião? Bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, regime total para concentração para a partida do Ituano, viu? O Ituano enfrenta o Sport às 7h da noite, o Ituano é o lanterna do campeonato, ainda não somou pontos na competição e tem esse duelo complicado contra o líder do campeonato, o Sport. Ontem a noite não foi boa para os paulistas na abertura da 5ª rodada. Como você disse, o Novo Horizontino perdeu para o Vila Nova por 2-1 lá no Oba e o Botafogo segue sem vitória na competição. No Santa Cruz, o Pantera apenas empatou com a Chapecoense 0-0 em um jogo muito fraco e sem emoção. Hoje, além do jogo do Ituano, também tem o Mirassol, que enfrenta o América às 7h da noite no estádio Independência, em Belo Horizonte. Que resenha, Lupe. Você acha que ele vai para o Novelli Júnior hoje? Carlão. Toca o barco. Toca o barco, vamos seguir. 11h14 é o CBN Esportes e você pode participar. Antônio Lupe está com o celular New Generation aqui dos 99.1 através do WhatsApp, o 19 991869079 91869070. CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que já disse que vai encarar o frio do Majestoso hoje para acompanhar a Nega Véia contra o Santos Futebol Clube. E o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é rapidinho. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Você vai abastecer seu veículo, você se preocupa com a qualidade do combustível? O RECAP, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região, lança nesta quarta-feira, dia 15, às 16 horas, na Câmara de Vereadores de Campinas, uma campanha de combate à adulteração nos combustíveis. Para tratar do assunto, o News Truck da CBN Campinas estará na sede do Legislativo Campineiro, na Avenida Engenheiro Roberto Mange, das 16 às 18 horas. Oferecimento RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Trânsito. Onze horas 17 minutos. Thaís Azevedo, como está esta quarta-feira? Temperatura um pouco mais baixa, mas as ruas e avenidas, estradas na região de Campinas. Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Senador Saraiva tem trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales, e pela pista da esquerda na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Campos Sales tem uma boa movimentação em toda a sua extensão. Quem segue pela Avenida Moraes Salles encontra excesso de veículos ali desde da Rua Barão de Jaguara até a Rua Coronel Quirino, isso sentido Nova Campinas. No sentido centro, a lentidão na saída do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo pela pista da esquerda na chegada à Avenida Dona Libânia. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Dica do dia Seresto. Evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto protege seu cão contra pulgas e carrapatos e os gatos contra pulgas por até 8 meses. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 minutos é o CBN Esportes. Antônio, olha lá, o Lupe está inconformado com essa resenha mequetrefe do Fábio Charles. Pelo amor de Deus. Diz que ele vai pro Novelli Júnior. Tudo bem que é um jogo legal, cara. É um jogo bacana, um duelo rubro-negro. O Ituano precisa da vitória. Mas, Fábio Charles, dia de Libertadores, dia de classificação, o senhor vai estar no Novelli Júnior. Uma ova, meu garoto. Fábio Charles, a gente não pode enganar o nosso cliente, o nosso ouvinte. Vamos lá, acompanhar a rodada tanto de Série B quanto de Libertadores, agora Sul-Americana. Melhorou. O Flamengo renascendo. Verdade, na Libertadores depois do empate do Palestino com o Milionários ontem.
O Flamengo só depende de si. Uma vitória hoje já o coloca na segunda colocação. Palmeiras podendo pegar o primeiro lugar do grupo, o primeiro lugar geral também, né? Já que o Atlético Mineiro perdeu ontem com o Peñarol. Muita coisa em jogo hoje. Beleza. Ô, Lupe, e a galera, hein? A galera está participando através do 99186-9070. Torcedor bugrino preocupado. A pulga atrás da orelha. Ontem o Guarani não jogou bem. A gente entende que foi um adversário forte, o Coritiba, mas o nível de atuação do Guarani não foi legal. E como é que está aí o Ponte Pretano, o Santista? Atenção, hein? Torcida do Santos. Vai, Lupe, dá o recado, por favor. Vamos lá. Você que é torcedor do Santos, apaixonado pelo Peixe, gosta do time da Vila Belmiro, você não vai ter acesso ao estádio hoje, tá? Por quê? Determinação do Ministério Público, que está em vigor desde 2018. Jogos envolvendo Ponte Preta e Guarani contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos com torcida única do mandante. Além, é claro, do derby campineiro. Apenas a torcida do mandante tem acesso ao estádio. Então, não arrisca, não vá. Fique sintonizado na CBN, fique ligado na CBN, que você vai ter todos os detalhes do jogo, tá? Porque a gente sabe, e aqui não precisa a gente ficar escondendo. Se for e o pessoal identificar, vai dar ruim. Vai dar ruim. É certo fazer isso? Não é o certo. Mas também é uma lei. Você não pode, torcedor do Santos, ir ao estádio. Então, eu acho que o recado já está dado, né? De forma organizada. Clara. Cristalina, Antônio Lupe. 11h22 e a galera que curte o CBN Esporte. Bom dia, pessoal. Poderiam tirar uma dúvida? Para comprar o ingresso para hoje no Majestoso, o pagamento é só em dinheiro ou pode pagar no débito? Obrigado. Quem mandou a mensagem aqui foi deixa eu pegar o nome dele, é o Rogério. Ô, Rogério, você pode comprar pelo site, tá? Pelo site que está... Eu vou pegar o site aqui pra você. Deixa eu pegar o site aqui, Carlão. Sim. Cara, faz muito Porque tempo pela que eu não internet compro você ingresso. paga no crédito, paga no débito, paga no Pix, não tem problema. Eu só vou aqui pegar a bilheteria. Mas enquanto você pega aí Aqui, já achei, ó. Então bora lá. Você pode comprar pelo novotc10.com.br para você ser sócio torcedor ou nas bilheterias também do estádio. Mas também tem o site que você pode comprar sem sair de casa. É isso. Mas acho que aceita débito, Pix, Sim. maquininha. Hoje Então, dá tudo, Faz tempo que eu não compro ingresso. É até interessante. Eu acho que deve aceitar, né? Hoje pouca gente anda com dinheiro vivo, né? Então Eu vou ter essa informação de forma mais Precisão. precisa e passo pro ouvinte. Vamos com Beleza. outras mensagens aqui. Eu não sou corintiano, mas fiquei chateado com a saída do Cássio. Rogério Pauletti de Sorocaba. Cássio ontem estava no banco? Tava no banco. Tava no Tava participativo, reclamando, elogiando. Estava, apesar da reserva, mas muito participativo. Bom dia, amigos da CBN. Ficou claro que o campeonato do Guarani é para não ser rebaixado. Então não adianta ficar lamentando derrota para times do meio da tabela para cima. Contra o América, por exemplo, o resultado é totalmente descartável. Mas se não quiser cair, tem que ganhar do Paysandu obrigatoriamente. JP de Moraes. Ah, JP, você é um participante ativo aqui da CBN. Eu só vou discordar o seguinte, eu concordo com você. Eu acho que hoje o campeonato do Guarani é na parte de baixo da tabela. Agora, o América, entendo o que você quis dizer, o América briga para subir. Só que o jogo é no brinco de ouro da princesa. Por isso eu vejo o Guarani, sim, com a obrigação de conquistar os 3 pontos. Ó, só um detalhe, pode comprar pelo site o ingresso, só um minutinho, Chaves, só para passar pro ouvinte. É pontepreta.futebolcard, sem o E no final, pontepreta.futebolcard.com. Aí, através da internet, você fica à vontade para fazer a forma do pagamento, aquela que você escolher. Boa, Antônio Lupe. Fala, Fábio Scheibe! Não, ainda referente ao comentário do JP de Moraes, aí o Guarani não pode ficar descartando jogos também, né? Já que em 5 rodadas perdeu 4, tem apenas uma vitória e começa a se complicar nessa situação. Ficar descartando jogos é muito complicado, porque depois, lá na frente, não vai poder ter um deslize aí qualquer contra algum time também da parte de baixo da tabela, né? Eu acho que se o jogo fosse no Independência,
aí sim eu concordaria com o raciocínio do JP de Moraes, mas em sendo no estádio Brinco de Ouro, o Guarani tem obrigação. Aliás, depois recebe o Paysandu, como o próprio JP disse, 2 jogos em casa. Poxa, 6 pontos seriam assim fundamentais para o Guarani tomar um outro caminho dentro da Série B. Lupe. O Marcelo tá fazendo o convite, né, pro mês de junho, o Arraial de Santa Teresa, ali no Parque Industrial. Opa, com certeza estaremos lá, hein? Venham se divertir conosco. Aliás, Júlio tá Nascimento, chegando, Carlão, Lupe, Fábio, fez o convite até para Thaís Azevedo também, chama ela, chama todo mundo, todos os finais de semana de junho. Eu vou, pode contar comigo. Aliás, Antônio Lupe, ano passado ou foi esse ano que o senhor foi Narrador de bingo. Isso, boa. Foi ano passado. Foi ano passado? Esse ano provavelmente também já estou Então, seu escalado. desempenho foi bom. Foi excelente. O pessoal gostou. Eu fiz muito mistério, né? Letra tá. B. Aí todo mundo, 2, 5. Eu falava B10. E aí o senhor foi aprovado para narrar o bingo nesta temporada 2024. Grande Antônio Lupe. Bom dia, Carlão, e a todos. Não se iludam com o Corinthians. Ganhou de um time mediano. Não vai passar do próximo. Não sei. Em termos de Copa Sul-Americana, eu acho que dá para ter uma esperança no Corinthians. Brasileirão, acho um pouco mais difícil. É parte de baixo da tabela, mas Sul-Americana não custa sonhar para o torcedor corintiano. 11 horas 27 minutos. Vamos de o boletim da capital paulista com o Gabriel Dudziak. E aí depois, se não der tempo antes do repórter CBN, a gente repercute na volta. Dudziak! Corinthians venceu, Palmeiras joga, São Paulo joga amanhã e o Peixe estará em Campinas hoje à noite. O Corinthians precisava de uma vitória contra o Argentinos Júnior na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana para seguir com boas chances de classificação à próxima fase. E dá para dizer que logo de cara o Alvinegro já conseguiu o que queria. Aos 9 minutos, Yuri Alberto de cabeça fez 1-0. Depois, os erros da equipe argentina na saída de bola começaram a aparecer e Wesley de cobertura aos 41. E Yuri Alberto, logo na sequência, aos 42, colocaram um 3-0 para o Corinthians no placar. Na etapa complementar, o Argentino Júnior arriscou ainda mais, mas errou na conclusão das jogadas e viu Vera fazer o 4º gol no finzinho do jogo. Com o 4-0, o Corinthians está classificado ao menos para os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana e agora tentará na última rodada contra o Racing do Uruguai a primeira posição no grupo para avançar diretamente. Após o jogo, o técnico Antônio Oliveira elogiou a entrega dos atletas que estavam muito bem preparados para uma partida de muitos duelos físicos. Muito orgulhoso deles, eles são os grandes responsáveis desta vitória. Foram uma equipa extremamente competitiva. Este adversário é um adversário que joga muito ao encaixe e leva o jogo para a dimensão física. Os meus jogadores foram muito corajosos. A taxa de duelo ganha foi altíssima, num jogo de primeiras e segundas bolas. Estávamos completamente alertados. Hoje o Palmeiras entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Independente Del Valle pela Libertadores. O Alviverde precisa de um empate para garantir a classificação ao mata-mata do torneio. O zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão no Brasileirão, deve voltar aos titulares, enquanto Rios e Gabriel Menino brigam por uma vaga ao lado de Zé Rafael no meio de campo. O Santos também joga nesta quarta às 9h30, no caso pela Série B do Brasileiro. O Peixe enfrentará a Ponte Preta em Campinas e buscará a recuperação depois da derrota para o Amazonas no último sábado. A principal novidade do time será o retorno do zagueiro Gil, que foi poupado na rodada anterior. Já o São Paulo volta aos gramados na quinta-feira, quando encara o Barcelona do Equador no Morumbi pela Libertadores. O tricolor está classificado, enquanto o adversário não tem mais chances de avançar às oitavas de final. O meio-atacante Lucas Moura deve ficar ao menos no banco de reservas depois de ter se recuperado de lesão. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel, 11 horas 30 minutos. Como é que estamos aí, Valmirzinho? Já vamos pro repórter? Então vamos pro repórter CBN, depois a gente faz uma resenha sobre o Corinthians e a preparação dos outros clubes grandes do estado de São Paulo para os jogos de hoje e amanhã, né? O tricolor é amanhã. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de maio de 2024. Um drone do Exército localizou moradores que pediam ajuda no topo de um prédio em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira foi enviado ao local. 7 pessoas, incluindo 4 integrantes de uma família,
e 2 animais de estimação foram resgatados e levados para um abrigo. O nível dos rios da região continua subindo e bairros inteiros devem permanecer desocupados conforme um alerta da Prefeitura. Chega a 19 o número de escolas municipais do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, que estão fechadas por causa de uma operação da Polícia Militar em parceria com a Subsecretaria de Inteligência. A ação combate a expansão territorial de facções que controlam a área. Os PMs também procuram criminosos de outros estados. A cantora Ivete Sangalo cancelou a turnê A Festa, que seria feita em estádios neste ano. A estreia estava marcada para o dia 1º de junho, em Manaus, no Amazonas. Os ingressos estavam à venda desde março. Quase 30 cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, receberiam as apresentações. Ivete disse que a decisão foi dolorosa, mas necessária por causa de problemas com a produtora responsável pela realização dos concertos. A cantora Ludmilla também anunciou o cancelamento de uma turnê pelo país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou o apoio da ONU à possibilidade de criação de um Estado palestino. Ele disse que, com a iniciativa, os ataques contra os israelenses se tornariam ainda mais intensos. Netanyahu afirmou que nenhuma entidade vai impedir Israel de exercer o direito básico de se defender. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Vamos repercutir o Corinthians, né, que jogou ontem, o Palmeiras que joga hoje, o Santos a gente fala no bloco da Ponte Preta, mas notadamente esses dois. Uma vitória convincente, Antônio Lupi, 4-0,
já está pelo menos na repescagem da Copa Sul-Americana. É um Corinthians que dá para confiar? Ô Carlão, o ouvinte disse a respeito do adversário, né? O Argentino Júnior, que deu muito trabalho, Sim, né? Ano passado na Libertadores, inclusive com o Fluminense, né? Fazendo um jogo de igual para igual. Mas assim, eu assisti mais o jogo do Guarani do que do Corinthians. Só passei em alguns momentos. Mas pelo que li das análises dos companheiros, o Corinthians ele teve uma mudança de postura, aproveitou as oportunidades, mas contra um adversário que não exigiu tanto do Corinthians, né? Mas o que importa é a vitória, o que importa é o resultado, o que importa é a performance que o time teve, independente da fragilidade do adversário. Então, vitória importante para o Corinthians, pode dar moral para a sequência do Campeonato Brasileiro que o Corinthians precisa para voltar a vencer. Perdeu para o Flamengo na última rodada do Brasileirão e foi uma vitória que também traz um pouco mais de confiança na Sul-Americana, porque o Corinthians ele é o segundo do grupo, já tem pelo menos a vaga nos playoffs, né, para garantir uma vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana contra o eliminado da Libertadores, mas pode garantir a classificação se vencer o Liverpool do Uruguai, jogando na Arena do Timão. Então, assim, a classificação está mais próxima do Corinthians depois dessa goleada, que pode ajudar também o Timão nos outros campeonatos. Eu acho que se tem alguma disputa que o Corinthians pode sonhar com o título é a Copa Sul-Americana, né? O próprio formato do campeonato. E ontem uma vitória por 4-0 deixa o torcedor confiante. Agora, Fábio Scheib, hoje tem Palmeiras contra o Independiente Del Valle, uma situação tranquila com relação à classificação, mas o Palmeiras precisa melhorar, né, o nível de atuação, quem sabe uma vitória convincente, e o jogo é no Allianz Parque, onde a torcida do Palmeiras se sente muito bem. Fabião? A impressão deixada na derrota contra o Atlético Paranaense, que poderia ser diferente, foi muito ruim, né? O Palmeiras jogou muito mal aquela partida, depois daquela vitória de 5-0 para cima do Liverpool lá no Uruguai, e agora tem na Libertadores essa chance de assumir a liderança geral da competição com uma vitória hoje, já que o Atlético Mineiro ontem perdeu para o Peñarol, e o Palmeiras tendo essa possibilidade que daria benefícios nas próximas fases da competição. O técnico Abel Ferreira não vai poder contar com o Aníbal Moreno, né, o volante argentino, que sofreu um problema no olho na partida lá em Montevidéu, e vai ter que operar parte do olho, na retina, então vai ficar de 15 dias a um mês fora, e ele não sabe ainda, o Abel Ferreira não tem decidido ainda se vai colocar ou 3 zagueiros com o Luan, ou vai promover a entrada do Gabriel Menino, que foi mal contra o Atlético Paranaense também. Hoje, casa cheia no Allianz Parque, o Palmeiras tem tudo para garantir essa vitória e sonhar com o primeiro lugar geral, que nos anos anteriores o Palmeiras já conseguiu esse feito, e é muito bom pensando na próxima fase da competição, né? Realmente deu muito certo, né? Ficar em primeiro, o Palmeiras decidindo no Allianz Parque. Teve, né, algumas infelicidades, mas é sempre bom decidir diante do seu torcedor. 11h39, tem São Paulo amanhã, o Santos hoje, né? O São Paulo vem com o Luiz Zubeldia, vivendo um grande momento, amanhã Copa Libertadores, jogo também protocolar, Fábio Scheib. O São Paulo está tranquilão em Copa Libertadores? Eu acho que não é tão protocolar assim, porque o São Paulo almeja o primeiro lugar do grupo, né, Carlão? Porque o Tadieres ganhou ontem, então o Tadieres abriu 4 pontos de vantagem para o São Paulo. São Paulo precisando ganhar do Barcelona, o São Paulo já está classificado, e conta principalmente com a volta do Lucas Moura, não sendo titular ainda, mas no banco de reservas, o que é algo muito importante para o São Paulo, o Zubeldia tendo mais opções de talento, né, para pôr esse time para jogar. O São Paulo está indo muito bem na mão do técnico argentino. Uma notícia dos bastidores: a novela Rames Rodrigues pode estar perto do fim, já que o Boca Juniors da Argentina mostrou muito interessado na contratação do colombiano. No meio do ano, o Rames Rodrigues pode trocar o tricolor pelo Boca Juniors, então, viu, Carlão? É um relacionamento que não deu certo, né? Parece que em nenhum momento o Rames sentiu o São Paulo verdadeiramente. E o São Paulo também não pôde usufruir da qualidade do colombiano. 11h40, vamos começar já com os nossos clubes, com os campineiros. Lupe, começar pelo Guarani. Guarani ontem esteve no estádio Couto Pereira, perdeu para o Coritiba por 1-0, está na zona de rebaixamento, naquela projeção, a gente entende o Coritiba, um adversário de um outro nível, mas, novamente, o nível de atuação deixa o torcedor bugrino
Preocupado, Antônio Lupi. Preocupado pelos números, né? Nessa primeira parte da Série B. São 5 jogos disputados. O Guarani perdeu 4 e ganhou apenas 1, que foi contra o Botafogo, né? Na rodada do final de semana. Sinal de alerta ligadíssimo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não foi um jogo de muitas chances. O Coritiba não massacrou o Guarani. O Guarani, no primeiro tempo, aceitou bastante as jogadas ofensivas do Coritiba. No segundo tempo, melhorou, principalmente com as mudanças. Reinaldo, infelizmente, fez uma partida abaixo. Quando o Marlon entrou e jogou mais ou menos, já foi melhor do que o Reinaldo. Então, são alguns pontos que o técnico Júnior Rocha, que tem pouco tempo de trabalho, ele vai observando aí para montar o melhor Guarani para a sequência da competição. Aliás, Júnior Rocha falou também sobre o comportamento do Bugre e por que a equipe não conseguiu pontuar jogando no estádio Couto Pereira. Acho que a gente melhorou a circulação, né, a velocidade da circulação no segundo tempo, mas precisamos machucar mais o adversário. A gente está em construção ainda, né, das nossas movimentações ofensivas sincronizadas, organizadas. O pessoal ainda está entendendo, né, a questão da importância desse jogo posicional, ter superioridade numérica no setor e fazer as opções corretas no momento da decisão, da tomada de decisão do atleta. Teve jogadas que saíram boas, mas teve muitas jogadas que a nossa tomada de decisão não foi boa, sabe? Mas isso passa pelo entendimento do jogo, a compreensão desse modelo. Mas eu tenho certeza que esses dias que nós temos para trabalhar agora, a gente vai evoluir bastante nessa questão de machucar mais o adversário. A questão de, quando eu falo assim, jogar aqui no Real Madrid, só para mais ou menos entender que o que nós temos que fazer ali no Guarani, primeiramente, é se organizar defensivamente. Estava muito vulnerável, a gente estava perdendo jogos, né? Vinha sem vitórias. Buscar a identidade de novo do Guarani, que sempre foi uma equipe muito competitiva, uma equipe que sempre vendeu muito caro derrota. E isso passa pela organização defensiva, e aí sim depois nós vamos construindo a nossa organização ofensiva. Não tem como chegar lá e ter um time extremamente ofensivo e perder de 5-4, já não dá. A gente conseguiu estancar, né, isso no jogo em casa contra o Botafogo, que é um adversário duro, muito organizado, já tem um trabalho de médio e longo prazo com o seu treinador. Um elenco também, né? Um elenco que já está há 2, 3 anos praticamente juntos ali. Conheço muitos jogadores que estão há tempo juntos. E hoje, a questão do intervalo foi ajuste de circulação de bola mesmo, para a gente conseguir criar jogadas. Estava muito lento o primeiro tempo, a gente estava querendo conduzir muito a bola. E aí faz com que a gente não consiga criar jogadas, não consegue criar espaços se não fizer o adversário balançar. Para fazer o adversário balançar, criar espaço, tem que ter uma circulação mais efetiva. Não tem como criar espaço com uma circulação lenta. Fica muito mais fácil para o adversário posicionar. Essa lentidão, né, que o Guarani apresentou principalmente no primeiro tempo, deixou o Júnior Rocha incomodado e com certeza vai ser trabalhado pensando o próximo compromisso do Bugre, que acontece na segunda-feira, dia 20 de maio, às 9 horas da noite, contra o América. Esse jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha, Lupe, essa questão que o Júnior Rocha disse de machucar o adversário, ela precisa ser melhorada para ontem, né? Porque o time do Guarani, ele dá muito fôlego, né? Ou ele dá muito conforto para as defesas adversárias, e foi assim ontem. Diante do Coritiba, foram 2 chances efetivamente, né? Um chute do Camacho no final do primeiro tempo, um chute de longe que passou perto ali da meta do goleiro Pedro Morisco, e no final do jogo o Gustavo França faz uma jogada pela direita, ele cruza para trás, o Kaique chega chapando e mais uma vez o goleiro do Coritiba fez uma bela defesa com os pés, aliás, que salvou o Coxa de ter tomado o empate. Mas fora isso, mais nada. O Guarani teve mais posse de bola no segundo tempo e não conseguiu sequer colocar a defesa do Coritiba em situação de perigo. No segundo tempo houve sim essa melhora. Eu acho que o Marlon pelo lado esquerdo deu uma outra dinâmica, fez um pouco mais de fumaça, né? Aquele jogador que rabisca, que tentou criar alguma coisa por aquele setor. O Gustavo França também movimentou, criou essa jogada que quase que o Kaique faz. Aliás, eu não sei como que é o dia a dia do Gustavo França, mas eu acho que é um jogador que quando entra ele dá conta do recado. Não sei se ele tem o famoso pulmão para aguentar
os 90 minutos mais os acréscimos, mas quando ele tem entrado, pelo menos dos jogos que eu acompanhei do Guarani, ele conseguiu corresponder contra a Chapecoense, que ele faz o gol, e ontem que ele deu uma movimentada, pelo menos colocou a defesa do Coritiba em situação desconfortável, mas no cômputo geral é preocupante sim a situação do Guarani, o nível de atuação do Guarani ontem, notadamente no primeiro tempo, foi muito, mas muito abaixo. E quando o Coritiba estava pressionado pelo Guarani, pelo menos eu fiquei com essa sensação, o Guarani insistindo muito pelo lado esquerdo, Sim. né? Com o Marlon, quando entrou, fez uma fumacinha. Mas o João por Vitor ali. estava escondido lá do outro lado. Sim, Tanto é que sim. o Júnior Rocha, no momento em que a câmera fechou, ele fazendo um sinal pro João Vitor atacar o espaço, né? Inversão. Mas não tinha. Todas as jogadas, praticamente todas as jogadas, dos 25 minutos do segundo tempo até o fim, foram feitas pelo lado esquerdo. E com certeza Aí fica isso mais previsível, fica né? mais previsível e fácil pro Curitiba, que também cansou Precisa melhorar, fisicamente, mas ficou fácil para marcar o Guarani, porque era previsível. Apenas pelo lado esquerdo com o Marlon, Paraíso também com dificuldade para receber a bola. Pelo menos foram esses aí os pontos que eu identifiquei que o Guarani pecou um pouquinho ontem lá no Caio Couto Pereira. Dantas vai fazer falta, né? Foi muscular, né? Do Caio Dantas, e muscular, dependendo da gravidade, aí 2 semanas, mas é um cara que o Paraíso é bom jogador, fez gol contra o Botafogo, mas o Caio Dantas, quando está em campo, ele atrapalha, ele incomoda o adversário, né? Aquele rabo de arraia, brigador, e incomoda e vai fazer falta. O Chay brigou, mas nada além disso. Gostei do Gustavo França no pouco tempo que teve, conseguiu ali movimentar um pouquinho, mas evidentemente o Guarani vai precisar melhorar demais se quiser brigar de uma forma digna aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. 11 horas e 47 minutos, a rapaziada está participando conosco através do nosso WhatsApp, o 991869070, Lupinho. Quem mandou mensagem pra gente foi o Eli. Ele tá fazendo aqui uma situação envolvendo ao nosso YouTube. Já vou passar pra técnica aqui, tá bom, Eli? Obrigado pela mensagem, a gente já vai tentar resolver essa situação. Bom dia! Ontem foi levantada uma lebre sobre o Cássio sair do Corinthians. E se o Carlos Miguel for sondado e vendido pro exterior? O Timão vai ficar sem 2 grandes goleiros. O que vocês acham? E o Carlos Miguel é um jogador que se encaixa com o futebol europeu, hein? A gente tem como exemplo o próprio Dida, né? Grandão, estilo Carlos Miguel. A gente sabe o que o Dida representou no futebol europeu. E o Carlos Miguel, mais de 2 metros, goleiro de personalidade, não sei não. Talvez seja por isso também que o Corinthians esteja tentando aí a renovação com o goleiro Cássio, mas vale o debate sim. Vale o debate esta situação levantada pelo nosso ouvinte. O Cássio que comunicou ao Corinthians que quer ser negociado, né, Carlão? Ontem, antes do jogo, foi até veiculado isso, até pelo GE também, que o Cássio está querendo ser negociado para ter mais oportunidades para jogar, e o Corinthians teria uma multa de 100 milhões de reais, o Cruzeiro teria que pagar essa multa, claro, tudo isso é negociável, mas o Cássio afirmou para os dirigentes do Corinthians que quer ser negociado caso fosse ficar na reserva e quer seguir o caminho dele. A Isabel fala, palmeirense, bom dia para vocês. Acho que Gomes, Veiga, Gabriel Menino devem ser preservados, pois não estão em boa fase. E a molecada tem pedido passagem. Avante palestra! É um jogo que o Palmeiras entra em campo numa situação confortável. Talvez o Abel até pense nisso. O que preocupa um pouquinho é que o Palmeiras vem de derrota no Brasileirão e precisa dar aí uma resposta importante para o seu torcedor. 11 horas e 49 minutos, tem um intervalo rápido e na volta tudo sobre o duelo alvinegro entre Ponte Preta e Santos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa EPTV. Você sabia que a Tetra Pak é destaque em inovação e sustentabilidade? Nossas embalagens podem ter tampinhas e camadas produzidas com plástico de origem renovável à base de plantas. Utilizam 100% de papel de florestas certificadas. Dispensam conservantes e ainda são totalmente recicláveis. Junte-se a nós nessa mudança. Acesse rotadareciclagem.com.br para encontrar locais de descarte de materiais recicláveis próximos de você. Escolha a natureza. Escolha caixinha. Tetra Pak. Protege o que é bom. O seu supernovo está na Sim Seminovos. Atenção! Você que é da região de Campinas e está procurando pelo seu seminovo com baixa quilometragem, garantia de procedência e revisão cautelar em dia, o seu lugar é na Sim Seminovos. Localizada em Campinas, no Jardim do Trevo, Pissarrão. Nossa nova loja está de braços abertos para te receber com veículos de qualidade e toda a infraestrutura. A segurança na negociação do Grupo Sim que você já conhece. Agora também na hora de comprar seu seminovo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. CBN Esportes Campinas. (11h54), sem perder tempo, Antônio Lupe e a macaca para hoje à noite. Que enfrenta o Santos, a Ponte em busca da segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, vem de empate contra o Operário. A Ponte deve manter o mesmo time. João Brigatti, pelo que tudo indica, vai repetir a escalação do duelo contra o Fantasma. Iago Dias, ele que é uma das armas do ataque da Ponte Preta, em entrevista coletiva, falou a respeito do duelo contra o Peixe. É um jogo importante, contra uma grande equipe, mas a Ponte Preta dentro de casa tem que se impor. A gente sabe que a equipe deles tem uma qualidade gigantesca, por isso que é um dos líderes do campeonato, mas a Ponte Preta dentro de casa tem feito um ano muito bom e espero que amanhã a gente continue aí com esse ponto forte que é jogar dentro da nossa casa, diante da nossa torcida e, se Deus quiser, conquistar os 3 pontos. Cara, a gente como atleta, a gente tenta se adaptar, né? O professor estuda muito o adversário e a gente
geralmente a gente joga, às vezes, com 3 zagueiros pensando no adversário. Mas se for para me escolher, com certeza jogar com 3 atacantes, né? Dentro de casa eu acho que a gente tem que propor o jogo, né? A Ponte Preta todos sabem que é muito forte dentro de casa. E quando a gente vai para cima do adversário, dificilmente a gente perde dentro de casa. Então, a gente vai fazer um treino agora. O professor, com certeza, estudou a equipe do Santos e vai escolher a melhor formação. Eu, como atleta, eu tenho que só obedecer, né? Não adianta eu falar que eu quero uma posição ou não e o professor não achar que não é o ideal. Então, a gente vai fazer um treino aqui antes do jogo. Mas se tiver que escolher, lógico, eu quero jogar com mais gente na frente, que facilita até para mim, né? Que aí a defesa deles fica mais preocupada e sobra mais espaço ali para nós atacantes. O Santos já tem esse DNA, né? De time que vem para cima, né? Então, acho que isso facilita ter um jogo mais aberto, né? Eles atacam muito, mas também sobra muito espaço para a gente contra-atacar. Eu acho que vai ser um jogo parecido, sim. Eu acho que o Santos é até uma equipe mais leve do que o São Paulo. Eu acho que na frente deles é uma frente mais rápida, mas com certeza eles ficam um pouco mais vulneráveis também nos contra-ataques. O Iago fez uma comparação com o jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista, que o São Paulo dominou praticamente todas as ações do jogo e a Ponte, nos contra-ataques, acabou matando o jogo e vencendo a partida. Foi a segunda vitória, né? Foi a primeira vitória da Ponte em casa e a segunda foi contra o Amazonas na Série B nessa temporada 2024. O provável time da Ponte, com o Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio na direita, Akin e Sérgio Rafael na zaga e o Risso na esquerda. Emerson Santos, Dudu Vieira e Elvis no meio-campo. No ataque, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Iago Dias. O provável time do Santos para encarar a Ponte, com João Paulo no gol, JP Sherman, Gil, Joaquim e Escobar, João Schmidt, Pituca e Juliano, Otero, Morelos e Guilherme. 9h30 da noite, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli com transmissão da CBN Campinas. É uma análise perfeita que o Iago Dias fez sobre o jogo do Santos, né? Um Santos favorito, evidentemente, é um time de Série A disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem para atacar a Ponte, é um estilo de jogo que a Ponte gosta, porque vai ter o contragolpe à disposição, os espaços vão aparecer e a Ponte pode tirar proveito. Agora, é claro que defensivamente tem que tomar os cuidados, porque aí vem Juliano, né? Vem tantas feras aí que hoje estão vestindo a camisa do Santos. Mas é um bom jogo, cara. Tendência de bom jogo. A Ponte vem numa crescente, venceu em casa o Amazonas, pegou um empatezinho fora contra o Operário. Com relação à equipe, Lupe, Fabião, eu acho que o Brigatti não vai mudar, mesmo o Dodô vivendo esse grande momento, mas ele vai deixar o Dodô como aquela ficha, né? Aquela carta na manga para a etapa complementar. Creio que a Ponte vai com a mesma formação. Isso é muito legal. A gente cobrava do Brigatti, né? Ter uma identidade, e já é a terceira partida consecutiva que ele repete a equipe. Muito legal para enfrentar o Santos Futebol Clube. Um pequenino detalhe, a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique. Ele leva na manha, viu, Lupe? Ele leva jogo bom assim. Eu lembro que ele apitou um derby. Não sei se você trabalhou neste derby. E que havia muita desconfiança por parte das duas equipes, Guarani e Ponte Preta. O Marcelão veio e, olha, deu conta do recado. Passou despercebido. Então hoje, como é um jogo legal, um jogo bom, eu acredito que o Marcelão vai levar na boa. Assim eu espero. Fábio Chaib, você esteve na Macaca ontem, 20 segundinhos aí para falar da preparação da Ponte para este duelo contra o Peixe. Oportunidade única pro Brigatti, né? A gente sempre fala isso no futebol, que não tem a chance de repetir o time. Dessa vez, esse trio de ataque chama bastante atenção, com o Iago Dias, Matheus Regis e o Gabriel Novas. O Gé ainda é dúvida, né? Não sabe se vai para o banco de reservas ainda, mas também é um reencontro do Gé com o time que queria ele, né? Que queria ter levado o Gé, o Santos, acabou não dando certo. O Gé, depois de toda aquela confusão, acabou indo para o banco de reservas, teve aquela partida ruim contra o Goiás. Mas eu creio um bom jogo, sim, um empatezinho nessa noite. Tá certo, o Fábio Chaib, que foi muito bem recebido ontem, lá na Associação Atlética Ponte Preta. Galera, a gente volta às 4 da tarde. Faz parte da Ponte Preta, hein, Carlão? Boa, Chaib, é verdade. A gente volta às 4 da tarde com o News Truck. Sim. Hoje, direto da Câmara Municipal de Campinas. Até lá! Repórter CBN.